Relator da comissão, o senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso. A participação do ministro da Saúde em audiência remota na tarde desta segunda-feira foi conseguida pelo relator da Comissão Covid-19 do Senado, Wellington Fagundes, em reunião no Ministério, na noite de sexta-feira. Eles falaram principalmente sobre a possibilidade de a produção de vacinas contra o coronavírus no Brasil ser adiantada com a autorização a laboratórios de saúde animal de produzirem os imunizantes contra a Covid-19 para humanos. São 3 fábricas colocadas à disposição para produzir a vacina brasileira. Com toda a tecnologia, só precisamos da célula semente para que o Brasil possa produzir as vacinas necessárias, ou seja, o IFA, para que seja produzida a vacina necessária para atender todos os brasileiros. O Brasil tem o agronegócio muito desenvolvido, um dos mais desenvolvidos do mundo, e precisamos usar essa infraestrutura para fins adequados, claro, com o aval das agências regulatórias, da ciência médica. E, se isso for possível, é uma alternativa para todos nós. Representantes da Anvisa e da Medicina Veterinária também participaram da reunião. Essas plantas de produção veterinária vacinal, elas já existem, elas são uma realidade, é um fato concreto. São mais de 20 plantas em todo o Brasil, então é uma possibilidade concreta, sim, na qual a Anvisa, o próprio Ministério da Agricultura, também o Sindicato das Produtoras de Vacinas de foco animal já estão em conversação, já estão em estudos para tornar, sim, essa possibilidade concreta. Então, acredito muito nela, deposito esperança nessa frente. Os laboratórios de saúde animal são laboratórios todos de nível de segurança NB3+, quer dizer, o máximo de segurança, e podem produzir rapidamente 500 ou 600 milhões de doses. Na noite anterior, Wellington Fagundes já tinha ido também ao Ministério da Agricultura, onde tratou do mesmo assunto com a ministra Tereza Cristina. Em audiência, a Comissão Temporária do Senado, que acompanha o combate à Covid-19, cobrou do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, uma nova gestão para deter a pandemia. Em resposta, Queiroga defendeu medidas como autonomia para estados e municípios na decisão sobre medidas restritivas de circulação de pessoas. O cardiologista paraibano assumiu a pasta na semana passada, em substituição ao general do Exército, Eduardo Pazuello. Na sua primeira audiência pública oficial no Senado, ele anunciou que tentará adiantar a chegada ao Brasil de vacinas adquiridas por meio do consórcio COVAX Facility. A antecipação poderia ser feita através de um acordo de permuta com os Estados Unidos. O país tem capacidade de vacinar até 2,4 milhões de pessoas por dia, mas não tem as doses necessárias. Segundo Queiroga, o Brasil já encaminhou doses de vacinas em quantidade suficiente para imunizar toda a população, mas a maior parte só chegará ao país no segundo semestre. O ministro passou por uma sabatina de mais de 2 horas e meia. O ministro Marcelo Queiroga participou de reunião remota da Comissão Temporária de Acompanhamento das Medidas contra a Covid-19 e anunciou uma reformulação de emergência no Ministério da Saúde. Vamos criar uma secretaria, os senhores estão vendo aqui atrás, Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19. O objetivo dessa secretaria é justamente concentrar todos os esforços do Ministério da Saúde na área especializada da pandemia da Covid-19 e a estrutura do Ministério continuar trabalhando forte em toda a agenda que há dentro da saúde brasileira. E nós já nos comprometemos com a meta, já na primeira manifestação que eu fiz à imprensa, de atingir a 1 milhão de vacinados por dia. Essa meta já está praticamente atingida, já superamos mais de 900 mil indivíduos imunizados por dia. Nós temos 37 mil salas de vacina no nosso país e o teto da nossa capacidade vacinal, considerando o horário de funcionamento regular dessas salas, é de 2 milhões e 400 mil brasileiros vacinados dia. Sobre a falta de oxigênio para pacientes internados, o ministro disse que o problema não é só a produção, mas também o transporte dos cilindros. Ele propôs uso racional do oxigênio. Protocolos assistenciais que, entre outras coisas, racionalizem o uso de oxigênio. Todos sabemos que muitas pessoas chegam aos hospitais
E aí, às vezes, a primeira providência é colocar um oxigênio nasal em quem não precisa de oxigênio. Então, vamos tentar economizar, vamos fazer uma grande campanha junto aos profissionais de saúde para o uso racional do oxigênio. O relator da comissão, o senador Wellington Fagundes, perguntou sobre as mudanças de rumo no Ministério com a nova gestão. O que muda a ação do Ministério da Saúde com a sua chegada? Que erros foram cometidos e como Vossa Excelência planeja evitar que se repitam? Em pouco tempo, né, hoje eu completo 7 dias aqui no Ministério, é possível já perceber que há mudanças. Uma delas é o uso de máscaras. Aqui no Ministério da Saúde, minha primeira providência foi editar uma portaria impondo o uso de máscaras para todos os funcionários. O segundo ponto foi um diálogo maior com a sociedade civil brasileira. Outros senadores também questionaram o ministro. Eu tenho acompanhado algumas cidades brasileiras, como Araraquara, no estado de São Paulo, onde a prefeitura tomou várias medidas e conseguiu realmente, mesmo com pouca vacina, através de isolamento social, que é uma medida que o senhor também preconiza, através do uso de máscara, que é uma medida que também o senhor preconiza, ela conseguiu reduzir a 0 o número de mortes por alguns dias. Nós conhecemos, sim, o exemplo de Araraquara. Essas medidas de restrições mais fortes, elas, quando aplicadas, têm que ser a nível do local onde está acontecendo um momento epidemiológico mais severo. Se pode preconizar de maneira horizontal medidas de restrição severa, porque isso seria uma situação que não traria benefícios, além disso agravaria por demais a questão econômica do país. De forma bem objetiva, quando é que nós teremos vacina no braço de todos os brasileiros acima de 60 dias? Vamos cumprir aquele calendário ou aquele calendário vai ficar um pouco atrasado? Então, os atrasos do calendário de vacinação decorrem da oferta de vacinas. Butantan e Fiocruz são as nossas maiores garantias para que nós tenhamos o cumprimento desse calendário. Agora, o Butantan tem problemas com os insumos farmacêuticos ativos. Eu conversei a semana passada com o Dimas Covas e ele me disse que a China estava com atrasos. Então, há uma guerra por vacinas no mundo inteiro. Temos que ir lá onde as vacinas estão e brigar por cada dose de vacina, para que não tenhamos atrasos no nosso calendário. Outra pausa no Correio Debate e a gente volta em seguida mostrando que o Ministério Público